assim que hoje a agenda foi bem apertada. E depois nós vamos atender ao Dr. João Batista Nogueira, da FIME. Cabeça na frente, Proposições sem discussão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em reunião no dia 8 de outubro, analisou e emitiu pareceres de constitucionalidade e legalidade aos projetos 3777, 3781, 3787, 3788, 3789, 2013. Os projetos de lei 3782, 3783, 3784 e 535 estão retidos na CMJR. As palavras? A palavra ao vereador Bartolomeu. Presidente, a comissão de pareceres dos projetos 3787, 2013, 3781, 2013, 3788, 2013, 3789, 2013, e o projeto de decreto legislativo 669, 2013. Com parecer favorável. Chega essa casa. O projeto de crédito especial, isso é para pagamento das emendas dos vereadores, e a comissão também já tem parecer favorável. Vereador, que número é esse projeto, por gentileza? 3793, 2013. Esse é aquele projeto das emendas dos vereadores. Com parecer favorável também. Nós vamos fazer a votação em primeiro turno. Eu vou perguntar, colocar se nós podemos fazer essa votação em bloco desses projetos que aqui estão. Os vereadores concordam em fazer em bloco? Sim, senhor. Sim. Senhor presidente, eu gostaria de, como recebemos foi hoje eu recebi esse projeto, eu vou começar a acompanhar até hoje. É o seguinte, como eu já estava no ano passado e minhas emendas foi feito no orçamento ano passado, eu não apareci nem desses aqui, porém, eu tive ver também que estava aqui, e mais um mocinho que estava aqui também, apareceu nesse aqui, por que o meu Asmin não está contemplado aqui? Então, eu não estou entendendo assim, eu podia até pedir, minha vontade de pedir vista para conferir, mas... Vereador, eu acho que o prefeito está abrindo crédito e eu tenho a impressão, gostaria de perguntar ao Duda, por favor, que é o líder do governo, vereador, que o prefeito
dedicou 50 mil reais para cada vereador. Esse compromisso vai ser cumprido, não é verdade? Mas é porque para mim aqui não tem nem um centavo. Para mim não, para as entidades que eu indiquei. Foi não, vereador Bartolomeu. Deixa eu só explicar o Carlinhos, que se tiver a intenção do senhor prefeito de pagar as emendas dele, as emendas dele foi do ano passado. Então ele, como colocou no ano passado, as minhas também não estão aí, mas já estão todas com os papéis arrumados, declaração, tudo, certidões. Então é só você pedir a sua entidade. Eu estou falando aqui porque o prefeito me falou. A sua entidade, se você tiver, se você é morto, pede que ela vá à prefeitura e arrume toda a papelada e será liberado 50 mil reais para você pagar. Foi o que ele falou. Realmente eu estou meio em dúvida se eu vou ficar excluir a entidade, vai ter que excluir esse produto. Eu era muito difícil, quando eu vou consultar, mas para não prejudicar o fundamento. Concordo com o senhor, eu posso até acreditar que tenha tido algum erro na hora de fazer essa formatação que veio para cá, mas vou tranquilizar o vereador Carlinhos, que o propósito do executivo é atender a todos. Então nós vamos procurar verificar onde houve alguma incorreção, se não apareceu as suas indicações para as entidades que você realmente está indicando para serem contempladas, nós vamos estar verificando e certamente será corrigido. Ok? Carlinhos, satisfeito? Tudo bem? Porque, então, já que está segurando aqui, então, que as entidades que eu indiquei... Eu penso que o prefeito tem que cumprir o compromisso, que prometeu. Eu acho que o Gelson, que é o assessor, né, eu acho que o prefeito não vai distinguir ninguém. Todos receberão os seus 50 mil reais, né? Pode ser que algumas vezes atrasou no envio da sua mensagem, não é verdade? Mas eu gostaria que na próxima o senhor corrigisse isso, por favor. Edmilson. Vereador Carlinhos, você saindo, está gravando? Está falando, está gravando. Vereador Carlinhos, você fez novamente aquelas emendas designando 50 mil? As minhas mesmas eu tinha colocado ano passado. Ano passado. Teve lá fazer uma documentações, Certo. isso está guardando. O ano passado foi falado que nós poderíamos colocar 150 mil, não é? Nós colocamos. Mas dentro das suas não tem problema, porque elas já são lei, já foi votada no orçamento passado, já é lei, né? Espero. Tá bom. Bom, eu gostaria de também, neste momento, lamentar, e a gente até fica triste também, com o passamento do doutor Antônio Libânio da Rocha, né? Uma pessoa muito conhecida em Paz de Minas, um grande jurista, uma pessoa prova, uma pessoa que realmente prestou um grande trabalho a Paz de Minas, um amante de Paz de Minas. Então, nesse momento, nós deixamos aqui, com todos os companheiros, nossos votos de sentimento à família e também iremos depois fazer em conjunto a moção de pesar ao doutor Antônio Libânio da Rocha, em nome da Câmara Municipal de Patos de Minas. Em votação, os projetos. Eu vou... Foi não, Duque. Olha, realmente chegou a essa planilha agora, nós estamos verificando aqui a questão de valores. Tem uma entidade aqui com valor dissonante. Não gostaria que um meio a gente está dando verificado nesse valor, que talvez deve um pouco menos desse tipo de situação. Porque tá falando longe. Doutor, fale mais perto do microfone um pouquinho. Puxe mais um pouquinho. Isso, fale novamente. Eu solicitei um prazo para nós fazermos uma verificação da planilha. Tem entidade que o que foi conversado seria um valor, e está constando um valor que não está conforme havia sido estipulado. Então, para nós fazermos talvez uma consulta e a gente não aprovar algo, depois não teria condição de ser executado, ser cumprido. Então, é melhor nós tirarmos esse projeto de pauta, não? Deixar você votar depois? Presidente, temos necessidade, inclusive, de várias instituições que têm solicitado, porque é só um tempo, o mínimo necessário para fazer a consulta e fazer os ajustes necessários.
Tudo bem. Então, veja bem, vamos... Votar nos outros projetos. Vamos votar os outros três projetos? Os projetos... Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente. Pois não. Pois não, vereador. Esse relatório que mandaram aqui das emendas, na realidade, esse relatório não integra essa lei, não faz parte da lei. Não é? Vai votar o texto da lei, mas o fato de estar aqui de quem quer emenda, se vai ser liberado ou não. E aí eu acho que tem que olhar os valores por cada entidade que está aqui no corpo da lei. Sim. Eu acho, sinceramente, que pesa a necessidade de todas as entidades, nós sabemos disso. As minhas emendas estão todas contempladas neste relatório. Não tive ainda tempo e oportunidade, que o projeto chegou hoje, de realmente conferir se as instituições estão recebendo, eles têm a previsão legal para isso. Mas eu acho que nós podemos votar uma coisa aqui e depois isso trazer mais transtorno do que solução. Aqui a pressa tem sido inimiga da perfeição. O projeto está chegando aqui meia hora antes da reunião para ser votado, então nós estamos votando no escuro. Ninguém está conferindo isso aqui, nós estamos simplesmente acreditando. Surgiu a dúvida que o vereador Carlito levantou e pode surgir outras dúvidas. Eu acho que nós devíamos ou deixar esse projeto para ser votado no final, como disse o Duda, e o Duda entrar em contato com a prefeitura, ver o que é realmente, se é por conta do Carlito já ser parlamentar na legislatura passada, enfim. E mesmo porque, senhores vereadores, que o prefeito está pedindo aqui, o assessor do prefeito me pediu que nós fizéssemos uma reunião terça-feira, uma reunião extraordinária para votarmos mais 4 projetos que viriam do prefeito, né? Então, aqui também eu não tive nem tempo de conferir as minhas entidades também que eu coloquei. Certo? Foi não. Só observação também dentro dessa linha aí, já que também já tem que compreender que passamos o olhar aqui durante 5, 10 minutos, talvez fique alguma coisa a desejar realmente. Compreendo a inquietação dos colegas vereadores e acredito que também ser justa. E se o senhor e se a Casa Legislativa concordar, exemplo que o próprio assessor do Executivo já conversou com o senhor, e para terça-feira provavelmente nós teremos outros projetos que deverão chegar no máximo até amanhã para que nós possamos avaliar em tempo a CNJR e dar parecer para os colegas vereadores. Inclusive, chegou a essa casa também hoje criando um programa de redução do consumo de água, denominado Minha Água, Minha Vida, e que não vai ter condições de ser votado hoje, porque chegou também nessa oportunidade. Talvez essas subvenções, se a casa concordar, nós possamos fazer uma extra na terça-feira, fica também essa minha sugestão e o meu pedido também à casa. Em votação, o requerimento do Lindomar Tavares, vereador, para a votação desse projeto na terça-feira, que virá também com esse projeto da água e outros que o senhor prefeito irá mandar. E deixe, senhor Kelso, o senhor nos envie segunda-feira, tá? Para que terça-feira os senhores vereadores possam analisar os projetos, tá bom? Então, em votação, os vereadores concordam? De acordo. Então nós faremos uma reunião extraordinária terça-feira e esse projeto aqui, o amigo Paulinho, porque tem muita dúvida, desde terça-feira nós fazemos uma extraordinária e temos interesse em que todas as entidades possam receber a sua subvenção, tirar de pauta esse projeto. Em bloco, projeto 3781, Antônio Ferreira da Rocha Antonião. Denomina Elisa Rita Rocha, atual Rua B, localizada no bairro residencial Sorriso. Projeto 3787-2013. Vereadora Edmir Linda de Lima Velar, José Carlos da Silva. Denomina Rua Gersina Oliveira de Faria, atual Rua 2, localizada no bairro Boa Vista. Projeto de Lei 3788-2013. Vereador Otaviano Marques, denomina Gil Alves de Oliveira, atual Rua 1, localizada na comunidade de Arraial dos Afonsos, município de Patos de Minas. Projeto de Lei 3789, Francimar Rosa dos Santos, Titinho, denomina Rua Joana da Silva Melo, atual Rua P1A, localizada no bairro Abner Afonso. Em primeiro turno, em votação em bloco, os projetos que foram nominados. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovados em primeiro turno.
Nós agora, pois não, vereador Lázaro. Senhor presidente, eu queria retirar o projeto 3745-2013, que institui o município de Patos Firmes, a festa popular na praça, e será pautado no dia 24 outro projeto. Nós fizemos audiência pública e fizemos algumas alterações. Então, retiro esse projeto e pautarei o outro para a próxima reunião do dia 24. Pois é, senhor, nós temos a tribuna livre com o doutor João Batista Nogueira. Irei chamá-lo para que ele possa participar conosco neste momento da tribuna, devido hoje muita pauta, e depois nós vamos voltar a votar esses projetos em segundo turno. O doutor João estava aqui, cadê o doutor João? Vamos votar em segundo turno, então, os projetos que foram já votados em primeiro. Senhor presidente, Foi não. gostaria de saber referente ao processo do projeto de denominar a rua P1A, como vereador Você queria... se o pessoal da rua tem concordância com essa alteração. Então, gente, nós fomos no bairro, né, conversamos com os moradores e tem uma baixa assinada de todos os moradores da rua, né, conversando com o pessoal marcando aqui, está tudo certinho, não tem problema algum. Eu já vi algumas ruas sendo alteradas aqui, sem consentimento dos moradores, e logo após o pessoal querer que volte à rua. Bom, então, daqui a pouquinho, enquanto o pessoal analisa os projetos, nós vamos voltar ao primeiro e segundo turno. Convidamos, né, o doutor João Batista. Foi não, quer falar? Oi. Não, presidente, quando o doutor João se aproxima, né, tá aí, quero só cumprimentar o vereador Vicente, né, pelos erros dele, porque também eu me preocupei muito com isso. Ontem mesmo eu liguei lá no gabinete do vereador de Tim, porque em outras oportunidades eu quis denominar aquelas ruas lá do bairro Minerar Cônsul e foi uma relutância, as pessoas não quiseram de jeito nenhum, né? Mas eu já tenho. Muito bem, viu, vereador? Parabéns pelo cuidado aí. Doutor João, por favor, pode ocupar o espaço. Foi não, pode se quiser falar da tribuna, quando aí. Boa tarde a todos, senhor presidente Fabiano, senhora vereadora Edmir, demais vereadores, cidadãos patentes que estão. Tá bom o som ou tá baixo? Tá bom. Bom, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer essa oportunidade, porque a gente vem, tal como algum tempo atrás, nós estivemos aqui ocupando a tribuna aqui num outro momento, e naquela oportunidade nós nos disponibilizamos para que utilizássemos todos nós os conhecimentos técnicos dos engenheiros de Patos de Minas, dos planejadores, dos arquitetos, em prol de uma construção de uma cidade melhor, a cidade que todos nós gostaríamos de ter. E naquela oportunidade, o vereador Brás Paulo, inclusive, oficializou o pedido nosso para que nós pudéssemos ocupar a tribuna, e agradeço também essa oportunidade que foi concedida hoje. Bom, o que a gente está vindo trazer em parte do conhecimento de todos, em parte não. Porque muitas vezes, dentro dessa complexidade desses assuntos todos que se tem da legislação nossa, nem todo mundo tem o conhecimento de todo tipo de instrumento que pode ser utilizado na questão da gestão da cidade. E o que a gente fez foi tentar simplificar o máximo possível a Lei 10.257, que é a lei que trata do Estatuto da Cidade, procurando ser o mais didático possível, de maneira que pudéssemos aproveitar aqui e passar algumas mensagens para vocês. No nosso caso, eu sei que algumas informações aqui, elas estão mais dissertativas. Para isso, essa apresentação eu gostaria de deixar para todos vocês, e inclusive ela vai constar depois para que seja distribuído o material para todos vocês. Enquanto isso, eu vou utilizar mais aqui que está relacionado até com ambientes gráficos, porque vai facilitar um pouco mais a compreensão de todos aqui. Bom, a estrutura que nós vamos falar, nós vamos estar falando sobre o conceito da cidade, o Estatuto da Cidade em si, que é essa Lei 10.257, o Plano Diretor Participativo, que é um importante instrumento
que se origina a partir da aplicação dessa lei, os instrumentos de indução e promoção do desenvolvimento. Esses instrumentos são extremamente importantes para que a gente possa estar dando esse direcionamento, utilizarmos de novas formas de gestão de cidade e um convite à participação de todos. Preciso ressaltar que as cidades começaram essas aglomerações, nós as entendemos como cidades, elas começaram a acontecer a partir do momento em que foi sendo necessário cada vez mais a convivência próxima das pessoas, as pessoas cada vez mais próximas umas das outras. E essa convivência, e hoje um mundo cada vez mais complexo, demanda atividades cada vez mais complementares, suplementares inclusive também, e faz com que haja uma necessidade de crescimento cada vez maior nas cidades. Agora, à medida que a cidade vai crescendo, acontece que essa aproximação de pessoas, nós estamos mais próximos uns dos outros, nós começamos a entrar na zona de conforto um do outro. E isso ocorre muito, não somente no dia a dia aqui, mas também naquilo que tange as nossas propriedades. E a gente pode ver que grande parte dos problemas ocorridos dentro de uma cidade está relacionado com as propriedades, as posses, as divisões, essa aproximação das pessoas. Então, quanto mais nós estamos próximos, quanto mais a cidade cresce e se torna complexa, mais serão necessários instrumentos cada vez mais complexos também, de maior número, para poder gerenciar, administrar, planejar tudo isso que uma cidade deseja. Bom, é importante ressaltar que a cada vez que se criam essas novas ações, também a cidade vai crescendo e vão demandando novos serviços. À medida que, agora recentemente, nós estamos vendo aí a classe D e E, uma melhoria muito grande, passar para um nível de classe C. À medida que a população tem determinadas necessidades satisfeitas, outras necessidades entram na tona de prioridade. E aí, ou seja, é tudo uma questão de estar sempre fazendo e administrando toda uma gestão das necessidades das pessoas. O padrão de urbanização que a cidade, até o momento que a cidade é feita, ele costuma ser excludente. A forma de gestão, até o momento utilizada, ela deixa muito a desejar na forma de inclusão social para todas as pessoas. O que se propõe é uma análise mais complexa dessa forma de distribuição e acesso a todos os serviços e bens públicos. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe conforme eu disse, eu coloquei que são muitos slides aí, e vou deixar para que depois seja dito por cada um. Mas eu vou ressaltar que, dentro da questão do direito, começou-se a mudar a forma de se pensar da cidade, e é aqui que cabe muito esse pensamento nosso, a partir da Constituição de 88, nos artigos 182 e 183, que se cria a função social da cidade, que se cria a função social da propriedade. Isso é extremamente sério, porque a partir daquele momento não deixa de existir aquele caso da propriedade absoluta. Até bem pouco tempo atrás, ou seja, até no momento em que foi implementada a Lei 10.257, em outubro de 2006, a propriedade era tida como intocável. E a partir do momento em que se criou a função social da propriedade, que se criou a função social da cidade, não é bem assim. E nós precisamos entender isso que está acontecendo neste momento. E aí, de certa forma, chama a responsabilidade dos planejadores, chama a responsabilidade dos gestores a utilização desse recurso, porque o bem coletivo está acima do bem individual. A propriedade não é mais exclusiva. Isso, claro, deveu a rápida ascensão, a mudança da população para a zona urbana, e que isso não será diferente, ou seja, nós vamos continuar dessa forma. É preciso, inclusive, que se tenha um trabalho todo exclusivo, pensado na retenção do homem ao campo, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu deixei aqui algumas slides que falam exatamente das questões que estão relacionadas do ponto de vista legal da aplicação dessa lei. Não vou citar, mas rapidamente, só por termos.
é uma forma de garantir o direito das cidades sustentáveis, é uma gestão democrática com a participação da população através das associações, das formas representativas, é uma forma de cooperação entre os gestores públicos e iniciativa privada, é também muito importante o planejamento do desenvolvimento das cidades, é também uma forma de oferta de equipamentos urbanos e comunitários de maneira mais includente para todos, uma ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar utilização inadequada de imóveis urbanos, possibilidade de uso incompatível, ou seja, essa verdadeira gestão da cidade. Ele rege também, um dos importantes motivos, foi a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, para que não houvesse conflitos, que houvesse a adoção de padrões de produto, de produção e consumo, de bens e serviços e de expansão urbana, compatíveis com os limites de sustentabilidade. Você vejam só, então, portanto, a complexidade, ou seja, como que nós temos que pensar em uma série de quesitos hoje para se fazer uma gestão de uma cidade. A justa distribuição de benefícios e ônus também, adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira, de acordo com os gastos públicos e os objetivos desejados a serem desenvolvidos no município. Ela rege também a recuperação de investimentos do poder público, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, também está prevista a audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos da implantação de empreendimentos e atividades de efeitos potencialmente negativos, muito daquilo que se faz já em função das audiências públicas, reorganização fundiária, que é um instrumento importantíssimo de cidadania para pessoas, para o homem do campo e para empresas. Simplificação da legislação, de parcelamento do uso e ocupação do solo e isonomia nas condições para os agentes públicos e privados. Ok. Isso tudo são argumentos para que se deve utilizar esse estatuto. Não vou entrar tanto no detalhe, eu quero entrar nos principais instrumentos, conforme a gente disse que as informações são muitas. Eu gostaria de centrar na minha fala a partir desse aspecto aqui. Primeiro, o plano diretor participativo é esse instrumento que ele é regido através da Lei 10.257 do Estatuto da Cidade. Ele tem 4 grandes blocos. Observe que nós não estamos falando pura e simplesmente da ocupação territorial. A ocupação territorial é apenas um bloco de instrumentos. Dentro do plano diretor participativo, tem que ter as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós estamos falando hoje de quando se vai fazer um planejamento, tem que ter ali as diretrizes para dar o direcionamento para a cidade que se quer ter. Que diretrizes são essas? Aquilo que está relacionado com a estruturação territorial e com a integração regional. O que está relacionado com a promoção econômica, que é desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. As diretrizes estratégicas de como o município quer ser reconhecido, de como o município vai se desenvolver, de que ele vai estabelecer como prioridade, do que é vocação, para que não haja investimentos aplicados em coisas que não vão dar retorno ou que não vão ser sustentáveis no tempo. Essas diretrizes têm que serem discutidas de maneira participativa e constarem de uma lei maior, de um projeto maior, que é esse plano estratégico que está dentro do plano diretor. A gestão do meio ambiente, toda a parte da gestão também tem que estar citada lá dentro. Promoção social, educação e saúde, esporte, lazer, saúde, todos aqueles projetos, nós estamos falando de plano nacional de educação, do programa de saúde, isso tem que estar compatível com a identidade do município, com o que se deseja ter. O que se percebe é que isso, o plano diretor participativo, na verdade, ele tem que ser o grande instrumento, o grande guarda-chuva, dentro do qual devem existir políticas de desenvolvimento econômico, políticas de desenvolvimento social, políticas que estão relacionadas com a saúde, com o esporte, lazer, com a educação, com a cidadania, mobilidade urbana, rural. Tem que estar lá dentro também a forma de gestão do planejamento participativo. Isso tudo nós estamos falando somente dentro desse aspecto, as diretrizes estratégicas do desenvolvimento sustentável. Além disso, existem outros instrumentos, que é onde nós vamos citar.
Esses instrumentos de controle urbanístico, grande parte deles, todos nós reconhecemos e temos um convívio no dia a dia, que são perímetro urbano. O perímetro urbano é um desses instrumentos que é utilizado para gestão de cidade, controle urbanístico, ordenamento territorial. O que eu quero fazer? Que direcionamento é esse que eu quero dar para uma cidade? Eu quero concentrar a cidade ou quero expandir? Eu quero dar uma condição de concentrar a utilização de recursos públicos. Ou seja, já tem um estudo falando que se dobrar o tamanho de um perímetro urbano, você vai dobrar a população. 100% de aumento da população. Você tem duas opções: dobrar o perímetro urbano ou tentar concentrar esses mesmos 100% no mesmo espaço. O custo para se concentrar a população no mesmo espaço é de 30% do custo de se dobrar o perímetro urbano. Então, comece a se pensar a partir daí, então, que tipo de gestão de cidade que nós vamos ter. A hora que eu vou utilizar o perímetro urbano é porque por trás daquilo existe uma implicação de uma forma de utilização dos recursos. Que tipo de cidade é essa que se quer ter? Zoneamento urbano, da mesma forma, todos os aspectos de onde se deve aplicar cada tipo de atividade. Identificação das áreas vocacionadas, que são os APPs, áreas de preservação permanentes, as EIs, que é uma coisa muito especial, que nós temos utilizado um pouco em Patos de Minas, que são as zonas específicas, né, de interesse social, que são as regiões onde se pode, inclusive, determinar que serão utilizadas para a ocupação de casas populares, casas para a população de baixa renda. O sistema viário também como um instrumento de gestão e controle urbanístico, de gestão da cidade. Nós precisamos ter esse tipo de instrumento, como também o Código de Postura, ressaltando que o Código de Postura ele está relacionado com o ordenamento físico. As anteriores estão relacionadas com o ordenamento territorial. Eu perdi, saiu aqui do controle, se alguém puder retornar. Bom, os outros instrumentos, nós já vamos entrar aqui na esfera dos instrumentos de gestão de participação. Foi muito. Pode voltar. Mais um. Instrumentos de gestão do planejamento. E depois nós temos instrumentos complementares. Os instrumentos de gestão do planejamento são desde o concurso do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, até os instrumentos de indução do desenvolvimento, instrumentos de promoção do desenvolvimento e de regularização fundiária. Nesses aqui cabe ressaltar que nós não temos utilizado bem esses instrumentos. E observe que são instrumentos de gestão do planejamento. E vai ser interessante nós falarmos sobre cada um. E por fim, outros instrumentos complementares, codificações, vigilância sanitária, gestão ambiental e outros, que não é o caso da nossa discussão. Eu apenas deixei estruturado para que a gente pudesse compreender como é todo o sistema de gestão de planejamento da cidade. Aqui também, rapidamente, lembrando que tudo isso aqui que a gente foi falando, eu coloquei alguns termos, ressaltando, gente, eu estou vendo aí uma série de pedidos de quadras, de postos de saúde, outros equipamentos comunitários. Existe uma forma técnica de se fazer isso. Se você tem um mapa de uma cidade com um mapa do adensamento populacional de cada local, se você sabe que aqui tem um equipamento comunitário, aqui tem o mesmo equipamento, este, você consegue perceber que região da cidade não está sendo assistida. Então é simplesmente fazer um estudo técnico, para que não se passe muitas vezes a criação de um posto de saúde em superposição a uma atuação de outro, porque nós vamos ter um gasto desnecessário. Então é possível fazer, aqui nós temos dois mapas distintos, um relacionado, por exemplo, com atendimento de creches, outro relacionado com escolas. Se a gente observar, a gente vai perceber, por exemplo, nesse caso específico, essa região aqui não está sendo assistida com escolas. Ela está sendo assistida com creche, mas não com escolas. Então, é possível fazer todo esse zoneamento
da cidade em função daquele aspecto que se quer dar, se quer analisar, e para isso se definir que tipo de equipamento comunitário que está faltando ali. E não necessariamente todos terão o mesmo tamanho do ciclo de responsabilidade, de intervenção ali, de influência. Pode ser que algum tipo de equipamento comunitário tenha uma influência maior. E vou chegar nos instrumentos. Esses todos simplesmente já existem, então não vamos às zonas especiais. É quando se define, então, um espaço específico em que se quer destinar para a construção de casas ou algum tipo de obra de cunho de ideal coletivo, tipo de interesse público. Para isso, é preciso que essas zonas, essas leis, sejam especificadas com antecedência, porque senão amanhã começa a se ter todos aqueles recursos dentro do recurso que sempre não foi especificado. Por exemplo, aqui passa-se um caso em que uma determinada região está se tendo uma desapropriação, mas ela não tinha sido declarada a região de interesse público. Então vai para o tribunal e o que vai acontecer? Não tem o embasamento legal para ser destinado àquilo. E, infelizmente, nessa hora se perde. A forma correta é a identificação dessas áreas vocacionadas e se declarar, e ir dentro de um instrumento, como é o plano diretor participativo. Aqui tem todos os instrumentos na sequência. Depois pode ser, em algum momento a gente pode entrar com maior detalhe. Hoje eu vou me concentrar nesses instrumentos. Instrumentos de gestão do planejamento, além do concurso, podem ser utilizados em Patos de Minas. Observe que nós temos dois grandes blocos de instrumentos ali. Instrumentos de indução do desenvolvimento e instrumentos de promoção do desenvolvimento. Aqueles instrumentos que estão relacionados com a indução do desenvolvimento, se percebe logo que é uma coisa que é para fazer acontecer. E para isso, você pode utilizar desse instrumento com o parcelamento, edificação e uso compulsórios. Ou seja, você declarar dentro do instrumento como este, como o plano diretor participativo, que determinadas regiões, determinados lotes, determinadas áreas, compulsoriamente, deverão ser ocupadas. E tem um prazo para que aquilo ocorra. Se for grandes levas de terra que estão dentro do perímetro urbano, que eles devam ser parcelados e ocupados. Se forem grandes lotes, não forem levas de terra, que eles devem ser edificados. Isso porque, observe que muitas vezes as pessoas ficam ali ocupando esse espaço, deixando aquele espaço para fim de valorização, mas tem todo um custo de infraestrutura ocorrendo e sendo gasto e utilizado o tempo inteiro. Existem alguns lotes, eu preciso falar, a gente conhece a parte disso, eu estou cansado de alguns lotes que estão na zona central, mas que eles são servidos de energia, asfalto, meio-fio, água, esgoto. Só por aí nós estamos vendo que, ainda que se pague o IPTU de um valor referente aos custos disso, nós estamos vendo que foi feita uma aplicação de recursos em uma determinada região que não foi necessária, que não foi devido. Se não formos contar somente por aí, observe que, por outro lado, o cidadão, as pessoas que estão utilizando aquelas vias ali e que têm os lotes vagos, ou seja, está distanciando a pessoa da necessidade dela, ou do trabalho, ou da própria convivência do dia a dia. Ela também, o cidadão também, está tendo um custo mais elevado por transitar diante daqueles lotes não ocupados, diante daquelas levas não utilizadas. E ainda assim, você percebe que nós temos um outro custo, que é o próprio custo de manutenção, porque esses lotes dessas terras, elas também têm um problema de saúde, porque é uma região que provoca endemias, como também ela é uma questão de insegurança para a população, que ali pode ser utilizado para atividades não lícitas. Então observe que pode ser utilizado esse instrumento de parcelamento, uso ou edificação compulsórios para se ocupar
ocupar, para se dar uma destinação social mais legítima do que o interesse único e exclusivo do proprietário do imóvel naquele momento. Isso tem que ser através de lei, e que todas as áreas são declaradas que espaços são esses. Ainda, se não for cumprido, entra o segundo instrumento, que é o IPTU progressivo do tempo. Esse instrumento não tem fim arrecadatório. Ele tem um fim, ele é utilizado neste momento para se fazer cumprir a utilização compulsória daquele bem. Mas esse IPTU progressivo no tempo fala que se pode dobrar o IPTU do imóvel a cada ano consecutivo até o máximo da alíquota de 15%. Ou seja, nós já fizemos as contas no prazo de 7 anos. A gente dobrou de 2 para 4, para 8, para 15. Já se tem o custo totalmente venal do bem, se o valor venal do cálculo do IPTU for o mesmo real de acordo do bem, a prefeitura já pode, inclusive, desapropriar aquele bem e fazer a utilização social dele, para bens sociais. Esse instrumento também não é utilizado em Patos de Minas. E observe que esses instrumentos são muito fortes, eles são instrumentos de indução do desenvolvimento. E politicamente eles provocam uma série de desgastes, não preciso nem falar sobre isso. Então tem que se saber, por exemplo, nós estivemos visitando a cidade de Maringá, eles só aplicam esse instrumento para glebas acima de 2.000 metros quadrados dentro do perímetro urbano. Tá certo? Eles não querem todo o desgaste, mas eles consideraram que a partir de 2.000 metros quadrados dentro do perímetro urbano não é possível que não vá fazer ocupação. Ok? Agora vem outros instrumentos aqui, são mais 6 instrumentos da promoção do desenvolvimento. Um deles é muito conhecido nosso aqui, que é o outorga onerosa do direito de construir. É o único utilizado, que é aquele que está relacionado com se eu quero executar um prédio e executar algo, um pavimento ou 2 pavimentos, além daquilo que a legislação me permite, que é o coeficiente de aproveitamento, eu posso adquirir até o limite de 20% do coeficiente de aproveitamento para que eu utilize aquela área do espaço aéreo que é de gestão do município. É muito importante começar a falar sobre isso aqui, vai ter um aspecto muito diferente para vocês, para essa ocupação. Mas eu vou citar um por um, porque vocês vão ver como que isso tudo foi criado. Observe que aqui tem uma coisa que a gente considera, eu não sou do direito, mas eu sei que alguns profissionais do direito vão perceber como é interessante isso. Quando foi criado a função social da propriedade, de certa forma se tirou direito do cidadão. As pessoas pensam logo, poxa, se foi criada essa função social, eu estou perdendo direito. Como que é isso? A coletividade tem mais interesse do que eu? Tem. Em contrapartida, se criou uma outra forma do direito, e para isso nós temos que ter um selo de todo o tamanho para ver esse coeficiente de aproveitamento nos nossos municípios. Nós estamos pedindo direito. É direito que só pode ser discutido dentro do âmbito do judiciário. Mas foi criado então um outro direito, que é o direito de superfície. A minha propriedade, ela tem aquele direito que pode ser desvencilhado do direito da propriedade. E a partir disso, eu posso utilizar desse direito e vender o meu direito. Se o meu lote, observem isso, eu tenho um coeficiente de aproveitamento de 3,5 vezes. Vou botar 3 para ficar mais fácil. Um lote de 300 metros quadrados. Eu tenho um coeficiente de 900 metros quadrados. Eu posso construir dele 900 metros quadrados. Pela outorga onerosa, eu posso comprar o direito de até mais 20% da prefeitura. Mas 180 metros construir 1.080 metros. Mas eu também eu estou ocupando somente com 200 metros quadrados. Eu tenho direito de 900. Eu posso vender por escritura pública, registrada no cartório de registro de imóveis, o direito do espaço aéreo sobre 700 metros quadrados para outra pessoa construir em outro local. Observem bem.
E isso é extremamente interessante, vocês vão ver assim, poxa, como que eu posso utilizar isso? Vou pegar um exemplo simples aqui. Além desse que é a transferência comercial, que isso vai acontecer, vou pegar pelo lado social. A municipalidade tem condições de adotar propriedades do ponto de vista cultural da preservação de um determinado bem. Se ela adotar, se ela declarar aquilo de interesse público, ela tem que fazer, contribuir com a manutenção daquele bem. Muitas vezes nós não temos declarados espaços de interesse público porque a municipalidade não tem condições de assumir a manutenção. Tá, mas ela pode declarar e de imediato aquela pessoa, vamos imaginar uma determinada casa que tem aqui no centro, fica mais ou menos na Getúlio Vargas, quase esquina com a Olegário Marcelo, por exemplo, que tem lá, ele tem lá um coeficiente de 3 vezes e meia e ocupou 0,5. Ele pode vender o direito de, se isso corresponde a 2.000 metros quadrados, de 2.000 metros quadrados e utilizar os recursos advindos da venda do direito, daquele patrimônio, para restaurar o imóvel na municipalidade. Então, observe que isso é extremamente interessante de começar a utilizar desses instrumentos para fazer uma boa gestão, para complementar as necessidades que a comunidade tem. Bom, eu vou ressaltar uma outra informação aqui. Da mesma forma, o município tem o direito sobre o subsolo na utilização dos serviços públicos. Não na parte de extrativismo mineral, que isso aí é da União. Mas na utilização de serviços públicos, tanto por cabeamento telefônico, por energia, os serviços de água, esgoto e outros serviços de dados e outros que possam vir a existir, a municipalidade pode cobrar pela utilização do subsolo para mais uma fonte de recursos. Tá? Além disso, também existem os instrumentos de consórcio imobiliário e operações urbanas consorciadas. Isso aqui está bem próximo daqui, que é a PPP, que se fala muito, as iniciativas da público-privada, que se junta o poder econômico, o poder público, o interesse em se fazer algo a partir dessa união em benefício do ideal coletivo, em benefício do interesse público. Bom, e o direito de preempção, que também não tem sido utilizado, que é um outro instrumento muito importante. A prefeitura, ela pode declarar de interesse público determinadas regiões da cidade em que, havendo a comercialização daqueles espaços, ela tem o direito de adquirir pelo valor que está sendo transacionado naquele momento. Ela declarou que uma determinada região é de interesse dela para o uso do direito de preempção. Se a pessoa for vender um imóvel lá, está vendendo imóvel por quanto? Está vendendo por 500 mil. Então, por 500 mil, a prefeitura municipal tem interesse em ficar com esse imóvel. A partir de agora, esse imóvel é da prefeitura municipal. Ela vai pagar esse bem, naquele valor. Isso, inclusive, é uma das formas utilizadas para de maneira consequente, se evitar algumas perdas de TBI que se tem na gestão municipal. O que eu quis fazer aqui com esses instrumentos, que esses outros não vão entrar tanto no detalhe, é mostrar que existem uma série de instrumentos que podem ser utilizados na gestão de cidades e que muitas vezes não são utilizados da maneira correta. Ou, muitas vezes, nem utilizados são. Isso trata-se de uma lei federal, Lei 10.257, trata também da lei do plano diretor, que foi feita, que é a lei complementar 281, que tem as suas alterações. O que eu chamo muito a atenção é porque a parte mais importante dessa lei é aquilo que a gente falou no começo. Ela criou o direito, a função social da propriedade. Na hora que ela criou essa função social, a responsabilidade nossa aumentou em muito para com o cidadão.
qualquer tipo de atividade que se vai fazer ali, nós estamos ferindo direito. Eu ressalto que a cidade de Patos de Minas empobreceu no dia 31 de dezembro de 2008 em cerca de 30% em relação às cidades vizinhas. No dia 31 de dezembro de 2008, quando se aprovou aqui um novo código de edificações do município, com o código de ocupação, se aprovou ali uma redução de cerca de 30% a 40% dos coeficientes de aproveitamento de todos os lotes de Patos de Minas. De um dia para o outro, a cidade, em relação às cidades vizinhas, nós estávamos naquele momento 30% economicamente mais pobres, ainda que tivéssemos trabalhado com o programa de gestão. Então observe a responsabilidade nossa, a preocupação com isso. Quando a gente vê mudar coeficientes de aproveitamento de um lado e para o outro, gente, isso nós estamos trazendo, isso é do direito. E se é do direito, cabe a um juiz de direito julgar. Se nós vamos fazer qualquer ação nesse sentido, que tipo de trabalho é esse, que tipo de ação é essa que vai ser feita, de maneira a assegurar a todos esses direitos. Não só dentro de uma fase. Observe que o direito, que é o uso da transferência do direito de construir, de transferência do direito de superfície de Patos de Minas, não está regulamentado. Ou seja, o cidadão também nesse momento ele está perdendo. E nós não estamos usando os melhores instrumentos. Apenas para ressaltar isso, e para não ficar tão maçante, eu tive a oportunidade de viajar na semana passada e conheci uma cidade que, inclusive, eu estou mostrando o lado negativo dela, citando o nome, que não é o comum, mas nós conversamos isso exatamente lá, essas discussões lá. Eu estava em Fortaleza, no Encontro Nacional da Indústria e Construção. Em Fortaleza, essa aqui é a Praia do Futuro, que é a principal praia de lá. Ela tem problemas de ocupação imensos e isso está afetando socialmente a cidade. Se vocês observarem aqui, está bonito aqui, alguns empreendimentos, eu vou ampliar um pouco a foto. Observe que existem algumas quadras totalmente vazias, sem ocupação nenhuma. Estão vendo? Quadras sem ocupação nenhuma. Outras com ocupação, talvez vazia. Olhem o que a população está fazendo aqui. Eles estão ocupando as ruas. Tem jeito de transitar nessa região aqui? Não tem jeito. Não tem a menor possibilidade. Estão ocupando as ruas. Observem o que é uma falta de gestão numa cidade. Observem essa mancha. Essa mancha bem avermelhada. A gente está vendo telhado. Aliás, nós estamos vendo alguma área verde? Nenhum. Naquela não passa não. Aqui passa. Vimos lá, esse aqui, ó. Isso aqui não passa nada não. Ali, ó. Ali é um pedestre aqui, ó. Agora, vão ocupar e vão impedir completamente. Isso que está tendo acesso. Observe o seguinte, então. Isso é a ocupação da cidade. Qual é a taxa de ocupação que eles estão fazendo? Qual é a taxa de permeabilidade? Nós nem falamos aqui que entre os aspectos da permeabilidade urbana, nós temos que cuidar disso. Olha o padrão de ocupação. Vamos seguir. É horizontal. Olha o padrão de ocupação. Percebe-se claramente nessa cidade que não tem nenhum, eu estou falando de Fortaleza, que eles não têm a fiscalização, que não tem a gestão disso aqui. Ou seja, a ocupação, se eu não ocupar aquele território, o outro vai ocupar. A cidade, ela está assim como um todo. Observem aqui, olha, viram verdadeiros cortiços, olha quem chega e emendar telhado. Olha aqui. A cidade, ela está assim, generalizada. Consequência disso, eu fiquei assustado com a criminalidade em Fortaleza. Eu fiquei assustado com a criminalidade. Inclusive, as pessoas que foram conosco, vamos dizer, 16 pessoas, outras pessoas daqui da região, tinham me avisado sobre o problema da criminalidade lá. Consequência social de uma má gestão da ocupação territorial, do ordenamento territorial urbano.
E rapidamente Maringá, olha a diferença pela cor das fotos, vamos observando a cor das fotos, do verde, da ocupação, não precisa nem dizer que da boa qualidade de vida que se tem na cidade de Maringá, que assim foi referência para a gente. Vocês observem a cor, né, a própria ocupação da cidade. E eu citei rapidamente, no caso de Patos aqui, o bairro Planalto, que foi projetado há 25 anos atrás, que foi pensado em se ter o conceito todo de uma vida complementar, que ali ficavam lotes de 10 mil metros quadrados, de 1.000, de 560, de 720, de 360, de 300 e de 250, e que dá uma identidade, inclusive com os veios aqui, do sistema viário, as vias mais largas, que deu a identidade para isso que, inclusive, foi citado a baixa criminalidade e a baixa mobilidade. As pessoas moram na mesma região em que trabalham. E que, na época, o centro geográfico da população foi exatamente o centro geográfico onde foi situado, localizado, os equipamentos comunitários, urbanos. Os equipamentos comunitários. Equipamentos urbanos. O que é equipamento urbano? Água, esgoto, energia, pavimentação, refrigeramento. Equipamento comunitário, escola, igreja, posto de saúde, posto policial. Então, foi citado exatamente dessa forma. Eu trago simplesmente um convite, porque a Organização Mundial de Negócios fez uma pesquisa de como será o mundo em 2050 e a perspectiva não dá nada. Isso aqui vou deixar para vocês lerem. Não dá nada fácil, mas é muito importante ressaltar o seguinte: nós temos que mudar todo esse sistema nosso de gestão. Na verdade, tudo que nós fizemos até agora, ele nos trouxe até aqui, mas hoje nós temos que mudar que o formato não está sendo suficiente para atender as demandas. E aí é preciso inovar, não somente do ponto de vista da inovação tecnológica para o pensamento de soluções, mas nós temos que inovar também do ponto de vista de uma alteração comportamental e inovação social. Eu acho que, neste momento, quando se pensou nesses outros instrumentos de gestão com foco no lado social, se pensou uma forma em que nós podemos verdadeiramente fazer com que vale a pena a gente estar numa cidade que é aquilo que a gente planejou, que a gente construiu, o que a gente quer. Eu vou deixar aqui essa transparência para vocês, para mais reflexões, maiores estudos, e ter um roteiro que vai facilitar a compreensão. Não quero tomar mais tempo, mas continuo à disposição para depois a gente falar um pouco mais. Se preciso for, sugiro que possa ter até um pouco de seminário em cima disso, em que pessoas diferentes vão especificando e vão falando de cada uma das áreas, porque o assunto é muito extenso. Tá certo? E agradeço, e a gente está falando também em nome dos Sinuscom, da Associação de Engenheiros, da Ciência. Obrigado pela oportunidade, estamos abertos ao questionamento. Todos nós agradecemos a presença e a Câmara está sempre à disposição. E sabemos pelo trabalho que o senhor vem realizando aqui em Patos de Minas, é um trabalho importante. Parabéns pela sua juventude, pelo interesse que você tem pela nossa cidade. E quando você precisar, a Câmara está à sua disposição. Obrigado. Votação dos projetos em segundo turno. Em discussão, o segundo turno dos projetos de lei 3787/2013, 3789 e também o 3781, também 3788/2013. Em votação em bloco, os 4 projetos. Os vereadores que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovados em segundo turno nessa tarde. Nós agora vamos votar o projeto de decreto legislativo
6669-2013, do vereador Brás Paulo de Oliveira Júnior, concede o título de cidadão patense ao senhor Bruno do Carmo Garcia. Eu queria aproveitar os vereadores e dizer o seguinte: eu fiz um ofício ao Caiçaras Country Club e estou aguardando a resposta, tenho a impressão que devo receber até segunda-feira. Eles vão nos emprestar o salão para que nós possamos fazer a reunião de cidadão benemérito, cidadão honorífico, e nós fazemos, vamos dizer assim, passar uma régua na pauta que está atrasada, que tem muita gente cobrando e tudo. Então, estou só esperando, aguardando a definição do Caiçaras Country Club para que nós possamos fazer essa reunião. Senhor presidente, Pois não. cumprimentá-lo. Desde o início do ano a gente vem conversando desse assunto. As pessoas nos param nas ruas, ligam para a gente, pessoas inclusive que já nem estão entre nós, e que esses títulos foram otorgados, dados, oferecidos pela Câmara Municipal. Aqui não nos cabe saber por que não foram entregues, mas que bom que essa legislatura vai ter a oportunidade de regularizar e zerar esse débito com a comunidade, porque quando se oferece um título, uma honraria, é porque aquela pessoa de fato merece, muitos familiares aguardam o recebimento. Enquanto ela está viva, né, França? Melhor ainda. Obrigado. Então, espero. Foi na Lázaro. Só com curiosidade aqui, essa legislatura também vai entrar agora ou não? Não, a outra tempo, então nós vamos fazer uma limpeza de pauta. Não dá para entrar essa outra por causa do regimento interno. Então, está em votação o título honorífico cidadão patense ao senhor Bruno do Carmo Garcia, do vereador Brás Paulo. Aprovado. Obrigado. Passa o projeto à comissão de redação para que a comissão possa dar o seu parecer. Quem quer a redação aí? Subiu. Subiu? Segunda. Cadê a redação? Brasil. Somos seu Por gentileza, pode votar com a mesma redação. Já Está está vendo a redação aqui? Em votação, com a mesma redação, aprovados. Discussão e votação de indicações e requerimentos. Senhor presidente, Foi não? quero colocar uma indicação aí, 1217, colocada para ser votada, ela não está em pauta não. 1217, essa aqui é sobre a rodovia lá 365, Curva da Morte. Está pautado, né? Vai apresentar agora. O vereador ainda não pautou, não? Não sou, faltando agora. Então vamos deixar então na pauta. Eu também estou com 3 aqui e nós fazemos essa votação, se você concordar. Terça-feira está aí já, a quinta, né? Aí eu também estou com algumas aqui indicações e eu gostaria até que elas tivessem entrado hoje, mas aí na terça-feira nós sabemos. Pode ser sim o senhor, vereador? Beleza. Tá bom? Mais algum esclarecimento sobre as indicações? Alguém teria? Em discussão, as indicações que acabaram de ser lidas. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Solicita a vereadora secretária proceder à leitura do requerimento de solicitação número 546/2013. Pois não, vereador, mas eu entendi, agora eu estou assim, o Cabo Batista falou da 1217, lá da Curva da Morte, foi essa que você falou? Inclusive essa já está aqui, todos os vereadores já assinaram. Passou por nós aqui, já está na tela. Todos os vereadores já assinaram, presidente.
Essa pode ser votada. Então vamos votar essa indicação, porque eu pensei que era no O Estado. assunto também é do momento, né? Importante. Tem acidente, Importante. Então, em votação. Correto, e agradecer a todos que assinaram aí, porque nós estamos falando um problema sério, nós vivendo agora, né? E aproveitar enquanto eles estão mexendo na rodovia lá, né? Perfeito. Em votação, essa indicação do Carlos Batista, da mesa e da casa. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, requerimento 567. Isso. Ao secretário. 546, né? Aqui está 567. Requerimento. Deixa eu entender qualquer. Você falou o número? Eu estou aqui 546, 2013. É do Lázaro Borges Oliveira? 567. É 567. Ao secretário municipal de planejamento, João Paulo Alves Faria, o envio de informações sobre o motivo de ainda não ter sido disponibilizado energia elétrica para a Praça Almir Campos Soares, localizada no bairro Jardim Itamaraty. Em discussão, os vereadores estiverem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicita a secretária de Vida Velana proceder à leitura das moções de aplausos. A moção 33/2013 do vereador José Lucido da Silva Júlio ao professor de filosofia Flávio Matias de Araújo pela organização do projeto Café Filosófico com alunos da Escola Estadual Antônio Leomar de Mello. E a outra é a 034, a modelo patense Amanda Welch pela conquista das passarelas internacionais do vereador presidente Otaviano Marques de Amorim. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Solicita a vereadora secretária a fazer a leitura dos requerimentos de votos de pesar. Pelo falecimento da irmã Ana Lúcia do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Pelo falecimento de Lélia Vicente da Silva, Zilda Maria Oliveira, Vani Ribeiro Gomes de Oliveira, Evandro Barbosa, Vicente de Paula Freitas, João Vitor Sobrinho, Orlandina Caixeta dos Reis Costa, José Pereira Nazaré Filho, Zezinho Nazaré, Edgar Luiz de Barros, Aparício José da Silva, Geraldo Antônio da Silva, Otávio Pereira dos Anjos, Eduardo José Dias, Ana de Souza Landim, Mariana Cândida de Souza, Alcísio Machado de Souza, Maria Alcira Dainel Prata, João Batista de Souza Neves, Ulina Cal Masquite, Mitsuna Cal, Antônio Libano da Rocha. São essas as moções e votos de pesar, senhor presidente. Consideração dos seus vereadores, votos de pesar. Aprovado. Correspondência. Solicito a vereadora, secretária, proceder à leitura das correspondências enviadas à Câmara. Senhor presidente, eu queria só fazer uso então da palavra antes de ler a correspondência, porque ficou meio estranho essa leitura de correspondências. Se o prefeito está enviando os projetos para serem votados, as correspondências têm que ser lidas no início, porque está encaminhando. É verdade, eu vou em questão. Aí nós, na próxima reunião, gostaríamos de solicitar que as correspondências fossem lidas no início. Perfeitamente, vereador. É porque houve realmente essa inversão hoje, porque nós ficamos apertados com o horário, né? Desculpa, e na próxima voltamos ao normal. Presidente, mas não é só hoje não, já tem alguns dias, algumas reuniões que isso tem acontecido. O erro tem que ser corrigido, então será corrigido na próxima reunião. Então, senhor presidente, tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei no 137/2013, 131/2013, para apreciação da Assembleia Legislativa, atenciosamente, Pedro Lucas Rodrigues, prefeito municipal.
É só essa correspondência. Comunicações. Informa aos senhores vereadores que a cópia da ata foi disponibilizada aos vereadores pela diretoria junta legislativa, atendendo ao que dispõe o artigo 125 do regimento interno. E dado aos senhores vereadores, se as leituras das leis poderão ser dispensadas, conforme o item 3 do artigo 119 do regimento interno. Declaração na ordem do dia da reunião seguinte. PLs aprovados, a sanção. PDL promulgue-se. Indicações encaminhe-se. Requerimentos cumpram-se. Encerramento. Agradeço a presença de todos e os convoco para terça-feira, dia 15, não, senhor? Terça-feira, dia 15. Solicito a vereadora de meia fazer a chamada final dos vereadores. A todos uma boa tarde. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes. Vai ser aí, gente. Vai ser aí.